foi colocada uma condição. O programa de final de ano, o especial de Natal com Zezé de Camargo, pode ir ao ar sim, desde que Zezé venha a público e se retrate. Retire, de modo especial, o que disse sobre as filhas de Silvio Santos. Foi muito pesado. Pois é, o SBT se pronuncia a respeito da fala de Zezé de Camargo que viralizou nessa segunda-feira. É bom a gente lembrar que o Zezé gravou o vídeo à 1 da manhã no domingo, ou seja, ele não conseguiu dormir antes do seu pronunciamento. Também um cara conservador de direita como ele, que quase sempre se posiciona na política, não poderia deixar de mostrar o seu total desconforto, visto que logo depois da vergonha alheia que as filhas do Silvio Santos fizeram na festa do SBT News, ao convidar Lula, Janja e Alexandre de Moraes, além de todo o afago das filhas do Silvio e da senhora Bravanel com a Janja, dá só uma olhada, essa eu tenho que mostrar. Obrigado pela dica, Paulo. Ainda bem que não estamos vivendo em um filme, né? Falando em política, o regime parece que conseguiu mais uma emissora para chamar de sua. Podem olhar daqui uns dias, que a verba do SBT vai aumentar. E olha a nova apresentadora deles. Que final de ano, que presente de Natal sombrio para nós da direita. Nossa, mas que coisa, não? Estão até chorando. Também receber Xandão, Janja e Lula da Silva na mesma ocasião não é para qualquer um. Não é mesmo, Patrícia? Afinal, como será que o Silvio deve estar nesse momento, né? Como é que você acha que seria o sentimento ali do seu pai vendo tudo isso acontecer? Eu acho que ele estaria extremamente orgulhoso. Orgulhoso? Ele deve estar se revirando lá no túmulo lá, mas vamos ao que interessa sobre a fala do Zezé ao pedir que o seu show fosse cancelado. E como todo mundo já viu, esse vídeo eu vou passar só algumas partes aqui mais fortes que ele falou. Filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês. SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, pra mim não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor pra mim, tire o meu especial do ar. Então, primeiro ele pega um pouco pesado quando ele fala que as filhas do Silvio não honram o pai. O que vocês acham? Tá certo isso? Bom, a grande verdade é que o SBT está com problemas financeiros e pegou dinheiro emprestado. Tanto que hipotecou a sua sede para o Banco do Brasil, que é do governo Lula. E foi agora em novembro de 2025. Então, pelo menos elas, as filhas, estão tentando honrar o pai, pelo menos na questão da empresa que o pai deixou, né? Agora, quanto à questão ideológica, primeiro é preciso entender também que as filhas são novas na administração do SBT, que sempre foi controlado pelo pai, tanto que vocês vão ver aqui que uma hora elas vão fazer o especial de Natal, depois cancelam, depois querem que o Zezé se desculpa para apresentar o show, então elas estão completamente perdidas. Mas o importante nisso tudo é vermos que o Brasil ainda tem jeito, porque tem gente como o grande Zezé de Camargo que peita tudo isso e não se importa com o que perdeu ou com o que gastou e bota a cara no ar e fala o que tem que falar. Que na verdade é isso que o Brasil precisa e não desses bandos de mamadores da Lei Rouanet que só sabem viver do nosso dinheiro e não do trabalho deles. Porque se depender do trabalho deles, hoje em dia eles morrem de fome. Porque foi tanto L que eles fizeram que a direita cancelou a todos. Como cancelou agora o SBT a Patrícia Bravanel, onde uns diziam que ela perdeu 1 milhão de seguidores, depois a sua assessoria disse que era só 100 mil. Mas a verdade é que já são 200 mil seguidores que ela perdeu em menos de 24 horas. E com certeza o Zezé, que não participa desse apoio ao Lula e à esquerda, ele ficou com medo, né, das pessoas acharem que ele era a favor disso tudo que fizeram na festa do SBT News, porque logo depois de alguns dias ele apareceria cantando na emissora, com certeza abraçando a Patrícia Bravanel e as irmãs. Depois dessa aparição, as pessoas poderiam julgá-lo mal, que com certeza tirou o sono do Zezé e fez ele falar o que falou. Eu acho que ele falou mais uma vez no final, sem pensar muito bem, pegou pesado com as madames, a Bravanel, né, quando disse: beijo pra todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem,
prostituindo. Então, não faço parte disso. Dizer que elas estão se prostituindo é, de certa forma, uma acusação, né? Que, conforme o Código Penal brasileiro, pode ser classificado como crime contra a honra, como difamação ou calúnia. Então, eu acho que o Zezé foi grande, sim, mas agiu sem pensar nessa hora o que pode lhe causar caro. Tanto que o SBT, além de cancelar o especial, estuda processar o Zezé. Mas eu acho que isso logo passa, e o importante de tudo isso é que o Zezé mostrou que tem caráter e não se vende nem se cala por dinheiro algum ou só para aparecer na televisão. Também ele já conhece o Lula e a sua trupe e o que fazem, né? Veja só o que ele falou. Eu apoiei o Bolsonaro porque eu era contra aquilo que estava ameaçando vir. É o que veio. Por que eu sou contra? Porque eu convivi lá dentro, né? Quando eu falo isso, as pessoas... Mas você chama eu de vira-folha? Não, peraí. Você reconheceu? Eu conheci o sistema, como é que o pessoal trabalha, como é que eles fazem. Sim. Até me perguntaram pro meu irmão, por que você acha que o Zezé virou as costas pra gente e tal? Aí só vocês olharem pra trás o que vocês fizeram. Então eu falo com conhecimento de causa. Sim. Se eu quisesse tirar proveito disso, pra mim, era só eu falar que sim. Sim. Várias coisas. Tá aí, um cara que merece o meu respeito, o respeito de todo brasileiro de bem, que sirva de exemplo para os demais artistas de todo o Brasil. Por falar em cara que merece todo o respeito, não podemos deixar de falar aqui do Ratinho, que, para salvar o SBT de todo esse cancelamento, chamou nada menos que o nosso candidato a presidente, Flávio Bolsonaro. Olha, nos últimos dias nossa emissora sofreu uma série de críticas incentivadas por um país dividido. Lamentavelmente, a força das redes sociais impulsionou a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para um dos lados políticos, sendo esquerda ou de direita. Este é o maior exemplo que o Brasil precisa urgentemente ser repensado. As opiniões, as ideologias políticas respeitadas. O SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento. Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância. O SBT respeita os poderes constituídos, até mesmo por educação, pluralidade, convidou para essa solenidade autoridades de todos os poderes, de todas as linhas de pensamento, sejam de direita, centro ou esquerda. O SBT seguirá sempre os princípios determinados pelo Silvio Santos, o criador dessa emissora. Como prova disso, eu trouxe aqui no quadro convidado especial o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência. Pois é, e o Flávio Bolsonaro foi muito bem nas respostas, hein? Ótimo, boa noite pra todo mundo, boa noite pra plateia maravilhosa que tá aqui. Eu acho que eu posso ter lado, você pode ter lado, quem não pode ter lado é juiz. Isso tem sido um problema no nosso Brasil. É isso aí, muito bem, Flávio Bolsonaro. Quem não pode ter lado é juiz, que deveria ser isento, que é muito contrário do que estamos vendo hoje em dia. Você pensa que vai perder o seu Bolsa Família se o Flávio for eleito? Veja só. O Bolsa Família, e no Bolsa Família eu vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar a fazer, Ratinho? Ele dava uma porta de saída, falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que tá no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais de 2 anos recebendo o Bolsa Família, mais o seu salário e mais R$200. O governo vai pagar pra você arrumar um emprego. Sim. Pra que a pessoa possa se acostumar a viver do emprego e não depender mais do Bolsa Família. Então, o nosso sonho é esse, abraçar aquelas pessoas que precisam receber o Bolsa Família, diga-se de passagem. Antes da pandemia, era R$190 em média, tinha mulheres que ganhavam R$50, e o presidente Bolsonaro colocou no mínimo R$600, porque com competência tinha dinheiro no caixa para poder fazer isso, não tinha desvio em estatais, né? Não tinha que o governo ficar botando 20 bilhões no caixa dos Correios de volta por causa da incompetência e da roubalheira que acontece lá. Então, Ratinho, a gente tem que tratar as pessoas com dignidade e o Estado dá uma mão, dá uma alternativa para que ela possa caminhar com as próprias pernas e não dependam mais de político nenhum na sua vida. Tá aí. É isso aí. Isso é que um verdadeiro governante deve fazer e não deixar um pai de família sem produzir nada e completamente dependente do Estado. A grande verdade é que o governo Lula não tem o que oferecer de bom para a economia ou para o crescimento do país. Tanto que o Lula vive atacando o empresário e o agro. Os maiores produtores desse país, os que trazem mais riqueza ao país. E aí, como não gera empregos e nem garantias reais, principalmente para quem está começando a entrar no mercado de trabalho, ele tem que fazer isso mesmo, né? É esse populismo barato de deixar o cara em casa completamente dependendo do subsídio do governo. E o povo brasileiro, onde muitos já não gostam de trabalhar mesmo, aí que desanda tudo e faltam funcionários para as empresas, nos serviços mais simples e também nos mais qualificados pela falta de estudo. E o Brasil está nessa bagaça que está, né? Com muitos do povo que sobrevive com dinheiro do Estado e outros que sequer conseguem um bom salário para além da sua sobrevivência. Por isso mesmo o comércio está como está, vive a Deus dará, sem movimento, porque eles compram somente o básico do básico. E isso é urgente, que precisa mudar.
Para mudar é somente com um novo governo e, claro, com um novo presidente, porque com o Lula da Silva não dá mais. Ninguém aguenta mais, é tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto desgoverno e o pior, é tanta injustiça com o povo brasileiro que sobrevive em meio aos assaltos da dupla Lula e Janja. Em meio aos assaltos da dupla Lula e Janja. Isso sem falar, é claro, dos presos políticos do 8 de janeiro que foram pegos em uma tremenda armadilha desses canalhas do PT e toda a quadrilha de políticos e ministros sujos, covardes e destruidores de lares e famílias. E claro, não poderia deixar de mencionar do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, que enfrentou todo esse sistema podre, corrupto e canalha e agora está preso injustamente por sua decência, coragem e luta por fazer o bem ao povo brasileiro, sem olhar a quem. Eu sou o Sandro Sabag e estou aqui para lutar com vocês por um Brasil melhor. Chega de tanta injustiça, chega de tanta roubalheira, chega de tanta sacanagem. Ninguém aguenta mais, o Brasil precisa mudar. Se você gostou desse vídeo, me ajude com o seu like, ative o sininho para receber os vídeos quando forem gerados, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar geral, porque é preciso que se levante homens com brios e coragem para dar voz a Bolsonaro, que hoje está calado, e nós somos essa voz. Um beijo no coração de todos vocês, fique com Deus, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal, e a gente se vê no próximo vídeo. Amém.